Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um bloco, que é o terceiro e último bloco, num bate-papo super interessante com o Dr. Arivaldo Meirelles, falando sobre reprodução humana. E, doutor, nós temos uma pergunta aqui que é dúvida de muita gente. Quais são as principais técnicas utilizadas na reprodução assistida? Eu vou listar as 3 técnicas, né, os 3 procedimentos que fogem, né, daquele casal que engravida naturalmente. Primeiro é a relação sexual programada ou coito programado. Então, você monitoriza o momento em que a mulher vai ovular, quer seja espontaneamente ou através da estimulação medicamentosa, e orienta o momento certo para o casal ter a relação sexual. Chama-se coito programado. A segunda técnica é a inseminação intrauterina. Quando se indica a inseminação uterina? Quando o sêmen não é bom o suficiente para o casal engravidar naturalmente, ou não é tão ruim o suficiente para indicar uma fertilização in vitro. Então, a inseminação intrauterina, ela é para tratar alterações espermáticas intermediárias. A mulher precisa ter trompas funcionantes. Ela pode ser feita tanto em ciclo natural como num ciclo estimulado medicamentosamente. E consiste, com um catéter pequenininho, depositar os espermatozoides lá no fundo do útero, próximo das trompas, ou seja, você encurtaria o trajeto do espermatozoide em direção ao óvulo. E a fertilização in vitro, que foi um método desenvolvido para homens que tenham uma característica espermática muito ruim, ou seja, inferior a 5 milhões de espermatozoides bons, ou então para aquelas mulheres que têm problemas tubário, obstrução tubária. Essas duas são as indicações clássicas de fertilização in vitro. Mas tem, por exemplo, mulheres que fazem a fertilização in vitro porque já estão numa idade crítica e, para fugir do risco cromossômico, buscam, através da fertilização in vitro, a identificação dos embriões normais. E também para aqueles homens que foram submetidos à vasectomia, que ultrapassaram o período de reversão, nós fazemos a coleta dos espermatozoides diretamente do epidídimo ou do testículo, e aí vamos necessitar de uma técnica de fertilização in vitro chamado popularmente como bebê de proveta. Agora, doutor, um questionamento que é até frequente também no consultório é: eu sou infértil, eu sou estéril, como eu descubro, tanto no homem como na mulher, se há infertilidade, esterilidade, e o que são esses conceitos de infertilidade e esterilidade? Infertilidade seria uma incapacidade temporária, né, de engravidar. Portanto, associa-se reversibilidade, restauração da função. Esterilidade seria uma condição máxima onde aquele casal não poderia engravidar. É um termo que está em desuso porque, com os procedimentos que surgiram contemporaneamente, que são a doação de óvulos e a cessão temporária do útero para engravidar, que é o que a gente conhece popularmente como barriga solidária, casais que tinham esterilidade por inadequação do útero para gestar passaram a utilizar o útero de uma outra mulher. Mulheres que estavam em falência ovariana, não tinham mais óvulos ou não tinham óvulos com qualidade, passaram a receber óvulos de mulheres jovens com idade inferior a 35 anos e puderam fazer a fertilização e gestar em seu próprio útero. Então, esse termo esterilidade, que seria aquela incapacidade para ter filhos, ganhou menor valor e, portanto, tornou-se menos usual. Mas, sucintamente falando, esterilidade seria a incapacidade, apesar do uso de todas as técnicas disponíveis hoje. Interessante. E, doutor, tem outra pergunta também que é feita com frequência sobre a laqueadura. A laqueadura, ela pode ser revertida? A laqueadura, ela pode ser revertida e, diferentemente da vasectomia, ela não tem tempo útil. Ou seja, nós podemos reverter a laqueadura 1 ano após, 2 anos após, 10 anos após, 15 anos após a realização. O que é importante na laqueadura é o momento em que o colega vai fazer a contracepção cirúrgica, eleger uma região da trompa que é bem próxima ao útero, onde o calibre da trompa é relativamente constante, o mesmo. Então, tecnicamente, na reversão, será muito mais fácil a microcirurgia. Mas se for
uma técnica de laqueadura que danifique muito a trompa, nós não vamos encontrar condições cirúrgicas adequadas para essa reversão e teremos que indicar a fertilização in vitro para o casal. Nós estamos falando aqui em procedimento cirúrgico, doutor. Agora, desperta a curiosidade da gente aqui, de quem está assistindo, se das técnicas de reprodução consta técnica cirúrgica também, ou só medicamentosa, só hormonal. Tem procedimento cirúrgico para induzir ou melhorar a reprodução? Tanto no homem quanto na mulher. Não é? No homem, principalmente, consiste no tratamento dos processos obstrutivos, das vias ejaculatórias. Não é? Então, você fazer uma reversão de vasectomia, fazer uma recanalização do epidídimo, que é uma microcirurgia, como também na mulher. Não é? Nós temos a videolaparoscopia corrigindo o posicionamento da trompa, desobstruindo a trompa, não é? A reversão da laqueadura. Só que isso teve a sua importância diminuída. Eu já trabalho com reprodução há 26 anos e no início os resultados com fertilização in vitro eram muito pobres, da ordem de 23% a 25% de êxito. Então, nessa época se operava muito para restabelecer a fertilidade. Mas como o resultado da cirurgia é pobre e com o passar do tempo os resultados com fertilização in vitro aumentaram marcadamente, hoje em dia a gente chega a taxas de 60%, 70% de êxito com reprodução assistida, a cirurgia caiu em desuso. Mas tanto no homem quanto na mulher, as alternativas cirúrgicas, elas são realizadas. Um cuidado que a gente tem que ter em mente quando se vai para um método mais conservador como a cirurgia, conhecer o tempo útil dos ovários. Então, se é uma mulher que tem reserva ovariana baixa, eu tenho que pensar numa alternativa imediata de tratamento, que é a fertilização in vitro. Mas, por exemplo, para uma mulher jovem, eu posso fazer a cirurgia, esperar com tranquilidade para saber se aquele procedimento realmente deu resultado e, se não, eu ainda tenho tempo para recorrer à fertilização in vitro. Interessante. E isso vale para aquelas cirurgias também, por exemplo, de mulher que tem muito mioma e retira primeiro os miomas, ou endometriose. Exatamente. Muito bem colocado por você, doutora. O tratamento dos miomas para restaurar a anatomia do útero, o tratamento da endometriose para restaurar a anatomia pélvica, são também procedimentos cirúrgicos que promovem melhorias marcantes na fertilidade feminina. Entendi. E, doutor, tem uma coisa aqui interessante também. O que vai definir se a mulher vai ser tratada com uma inseminação, né, intraútero, ou uma fertilização in vitro, né, ou realmente, de fato, um bebê de proveito? Essa decisão ela pode ser tanto influenciada pelas circunstâncias masculina como feminina. Vamos começar pelo homem. Um homem que, após a correção, a tentativa de tratamento para melhorar a produção espermática, se ele não consegue produzir mais do que 5 milhões de espermatozoides bons, ele é indicado para a fertilização in vitro. E com relação à mulher, quando eu indico fertilização in vitro e não a inseminação, é o status da trompa. Se ela tem uma trompa patente, né, funcionante, e tem uma boa reserva ovariana, ela pode se candidatar à inseminação intrauterina. Agora, se ela tem a trompa danificada, obstruída ou pseudo-obstruída, ela precisa de fertilização assistida, né? Então, a reserva ovariana, quando também muito reduzida, se eu tenho pouco tempo, eu tenho que indicar um método que me dê resultado mais rapidamente. Mas, resumidamente falando, o fator tubário é o denominador comum em indicar se essa mulher pode engravidar de forma não complexa, ou seja, relação sexual e inseminação, ou se ela precisará ir à fertilização in vitro. Agora, outra situação, doutor, tem alguns casos, pacientes que gravidez ectópica, e sofrem um dano irreversível na trompa de um lado, e podem desenvolver algum problema, alguma ordem psicológica, até o medo de engravidar. A reprodução humana, ela oferece algum meio para tranquilizar ou para diminuir o risco de uma outra gravidez ectópica? Como é que a reprodução humana acompanha essa situação? Muito bem colocado. Epidemiologicamente, quem tem uma prenese ectópica tem 50% de chance de ter um novo episódio. Então, essa paciente, após a gravidez tubária, ela deve ter as suas trompas
avaliadas para saber se são trompas que permitem engravidar com segurança. E mais do que isso, são mulheres que têm que ficar atentas ao diagnóstico de gravidez. Atrasou a menstruação, fez o beta-HCG, corre com o obstetra e no máximo em 6 semanas, ou seja, após 2 semanas do atraso, ela tem que fazer um ultrassom transvaginal para confirmar se o saco gestacional está dentro do útero, uma vez que ela tem uma possibilidade maior de fazer uma gestação tubária. E se nessa avaliação pós-prenese ectópica for considerado que ela tem risco, é melhor que ela recorra a uma técnica de reprodução assistida, fertilização in vitro. E doutor, e essa avaliação dessa tuba, né, vai ser através de tipo uma imagem, tipo a esterossalpingografia? A esterossalpingografia é o primeiro exame a ser feito para a avaliação. Se houver necessidade, ele pode ser complementado com a laparoscopia, que já é um exame que requer uma cirurgia minimamente invasiva. Mas a esterossalpingografia, que é aquele examezinho que você tem o contraste injetado pelo colo do útero e fazem sucessivas radiografias para se conhecer o trajeto das trompas e a difusão do contraste na pelve, é o exame que vai realmente estabelecer o prognóstico de possibilidades para engravidar novamente através das trompas. Então, só recapitulando, fez esse exame, esterossalpingografia, que é esse que você acabou de explicar, viu uma tortuosidade, uma obstrução, algo não foi legal o exame, aí a gente já tem que acender a luzinha para procurar uma ajuda especializada. Isso. Nesse caso é melhor indicar a fertilização. Mas se as trompas forem anatomicamente normais, a gente poderá realmente oferecer novamente a possibilidade desse casal gestar naturalmente, mas com um diagnóstico precoce do saco gestacional dentro do útero. Muito importante essa informação. Outra situação é assim, existe um certo preocupação por quem vai fazer um acompanhamento, porque fala-se que a respeito do risco de gêmeos, trigêmeos, quando se dá a reprodução assistida. Tem alguma relação, tecnicamente, tem alguma explicação técnica, se é só um pensamento, se é só um preconceito ou um entendimento errôneo por parte da população, ou aumenta-se o risco de gravidez? Hoje em dia esse cenário, graças a Deus, mudou, né? Como eu falei, há 20 anos atrás, os meios de cultura dos embriões eram muito pobres e nós tínhamos que transferir o embrião ao útero no 3º dia de desenvolvimento. Então, nesse período, o embrião ainda é uma incógnita, se ele de fato vai evoluir ou não. Então, nós colocávamos 3, 4 embriões e quando todos eram bons, todos implantavam. Hoje em dia não, nós podemos manter o embrião fora do útero em até 6 dias, mais raramente 7 dias, e aí então selecionar bastante e com isso transferir 1 ou 2 embriões. Então hoje, para casais que têm bons embriões e não querem submeter-se ao risco de uma gravidez gemelar, nós implantamos um embrião com uma taxa de êxito ainda muito alta. E para aqueles casais que por algum motivo desejam melhorar a chance de ter uma gravidez dupla, até mesmo porque já estão numa idade um pouco mais avançada e já queriam constituir sua família de uma única vez, a gente pode realmente transferir 2 embriões com uma boa chance de gravidez gemelar. Ressalto, sempre nós temos que avaliar a condição em que esse casal vai fazer um pré-natal, se essa esposa tem ou não alguma contraindicação relativa a uma gravidez gemelar, uma vez que a gravidez gemelar está associada a um risco de prematuridade. Interessante. E doutor, teve um termo que o senhor falou sobre barriga solidária, que causou muita dúvida aí, muita curiosidade, né? Como é que está hoje no Brasil? Exige uma regra para quem é que pode ser essa barriga solidária, ser alguém da família para evitar algum problema? Fale um pouquinho para a gente. Essa última resolução do Conselho, um dos pontos positivos foi isso, né? Que ela estendeu a barriga solidária para familiares de até 4º grau. 1º, 2º, 3º e 4º grau. Isso tanto da família da esposa como da família do esposo. Então, por exemplo, pode ser a barriga solidária a irmã do marido ou a irmã da esposa, a mãe do marido ou a mãe da esposa, a prima ou a tia, né? Ou até mesmo a filha. Né? E para aqueles casais onde não haja familiar com disponibilidade de ceder temporariamente o útero, nós podemos, através da autorização do Conselho Regional de Medicina, habilitar uma mulher que não tem vínculo parental a gestar. Não é? É importante ressaltar que não há
envolvimento financeiro nessa cessão temporária do útero. Ela é uma cessão voluntária, por altruísmo. Interessantíssimo, gente. Gente, o programa foi super interessante, não é mesmo, doutor Marcos? Eu até comentei aqui nos bastidores aqui, eu me senti, assim, deu um pouco de nostalgia aqui, me senti de volta à faculdade, assim, tão didático, tão esclarecedor, que eu tô na aula de faculdade novamente e voltei assim, ao banco da faculdade. Mas assim, eu acredito que as mesmas impressões, a mesma instrução que eu tive, o telespectador também teve aí, foi assim, enriquecido no conhecimento e nas dúvidas que são muito frequentes na sociedade. Então, só a nossa gratidão, doutor Arivaldo, né? A nossa gratidão por ter aceito o convite, participar do programa e também por ter aberto aí o livro assim, e ter explanado de forma tão brilhante e ter esclarecido. Muitas famílias, eu acredito, que foram agraciadas. Então, fique à vontade para os seus agradecimentos. Se eu quiser mandar um abraço, um alô para alguém, a Darna já está cobrando aqui. Estão lembrando de mim aí? Tá, está sendo lembrada. Foi explicado por que você não está presente, tá bom? Doutor, sinta-se à vontade. Eu quero agradecer a vocês aqui da Kairos, né, pelo gentil convite e fiquem à vontade para renovar. Né? Nós estamos aqui atendendo em Marabá a cada 3 semanas a população daqui da região e sempre nós temos um tempo, né, para estar em veículos de comunicação de massa que possam contemplar a população com informações tão valiosas como essa que vocês proporcionaram hoje aqui. Então, meu muito obrigado a vocês pelo gentil convite. Nós que agradecemos, doutor Ivaldo, obrigada. O contato do doutor Ivaldo vai estar passando aqui embaixo na tela, né? Ele atende aqui, mas também tem uma central de atendimentos que é em Belém, que vai estar o número do telefone na clínica Pronatos, não é mesmo? Isso mesmo, muito obrigado. Obrigada. Ok, programa Missão Saúde na TV, agradece a sua participação, doutor Ivaldo, doutora Regiane. Conte conosco nas instruções, nós sempre buscamos preparar o melhor para você. Missão Saúde na TV.